Isso é uma parada que alimenta uma visão que eu sempre tive já há muitos anos, que é o seguinte: eu não sei, eu duvido que alguém possa me dar uma resposta que eu vou realmente achar satisfatória, mas fica pro debate aqui pra galera, pra você aqui no chat tudo. Eu penso assim, né? Ao longo da história humana, você teve vários profetas, várias pessoas que disseram: não, eu me comuniquei com o Criador Supremo do Universo, e aqui está a mensagem dele para vocês. Tivemos inúmeros profetas e tal, e várias religiões diferentes, em vários locais do mundo, e todas elas alegam mais ou menos a mesma coisa. Eu transcendi essa nossa existência material física, eu tive algum contato, uma comunhão com a entidade criadora e superior, e ela me disse: esse aqui é o sentido da vida, esse é o sentido do mundo, foi daqui que vocês vieram, esse aqui que eu quero que vocês façam. Essa é a minha mensagem para a minha criação. É estranho para mim que a mensagem de um ser de poder literalmente inimaginável, que criou o universo, as estrelas, os buracos negros, as galáxias, tudo, ele quis passar uma mensagem e saiu tão mal traduzida, mal passada, que tipo, a gente passa literalmente séculos tentando entender o que o cara realmente quiser. E você falou agora: não, mas tem uma peculiaridade linguística de que o grego não tem aspas. E aí essa limitação fez com que a gente interprete errado essa parada, e só agora recentemente é que a gente está entendendo isso melhor. Eu tenho muita dificuldade de que o mesmo cara que acendeu o Sol, né, iniciou as reações de fissão nuclear dentro das estrelas, trilhões de estrelas ao redor do universo, é um poder absolutamente inimaginável, e esse cara não conseguiu passar uma mensagem. Eu tenho muita dificuldade. O que parece mais provável? Que o Ser Supremo teve essa dificuldade absurda de se fazer entender, ou é apenas mais numa série de relatos religiosos escritos por pessoas limitadas que estavam tentando interpretar o mundo ao seu redor sob a ótica de existe uma divindade e é isso aqui que ela quer que a gente faça. Porque tiveram vários. Né? Então, eu acho que é uma dúvida, digamos assim, muito justa. Mas eu acho que ela é fruto de ler a Bíblia mais pelas polêmicas em volta dela do que da própria Bíblia. A gente costuma dizer no seminário que a gente vai para o seminário aprender grego e hebraico para discutir 3% da escritura. No sentido de que aquilo que é natural para o cristianismo, aquilo que geralmente deveria, pelo menos, né, ser o mais comum na igreja, são coisas muito simples. A gente chama isso na teologia de perspicuidade da escritura, que é a ideia de que a Bíblia é muito fácil de entender. Se você pegar o texto do Novo Testamento e começar a ler, a maioria das coisas ali é muito simples, nada é muito complexo. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não sai por aí raparigando, vai casar com tua mulher, viver tua vida, não enche o bucho de cachaça, não se apega às riquezas, seja generoso, ama o próximo. Essa parte de não sair raparigando, eu não diria que é tão presente no evangelho quanto você está argumentando, não. Tudo bem, a gente pode entrar nesse ponto em breve aí. Isso aí eu diria que é mais de Paulo de novo. Sim, possivelmente é mais paulino do que Jesus. Jesus parece assumir mais a leitura judaica de família e aplicar isso, a ideia de ter um homem e uma mulher. Não que ele não tenha falado de forma nenhuma, mas isso me vem... dele, né? Quando você... Vou dizer de outra forma. Se você for justificar a pureza, a modéstia sexual, se preservar para o casamento, provavelmente você vai estar citando Paulo e não Jesus, tá? É certo isso? De forma geral. Mais Paulo do que Jesus, muito mais Paulo do que Jesus. Essa é a minha visão. Você vai ter uma passagem de Jesus para citar. Você vai ter várias exatamente. De Paulo, né? E isso tem alguns motivos. Jesus tem menos palavras de Jesus na Bíblia, ipsis literis, assim, 4 evangelhos. Mas se algo fosse muito importante, eu esperaria que ele citasse... Sim, ele... Porque, o exemplo, ele citou mais condenação à riqueza, seja lá como você quer interpretar isso. Ele citou muito mais condenação de riqueza do que sexo antes do casamento. Qual dos dois você diria que é uma pauta mais importante para o protestante contemporâneo? Certamente a questão do sexo. Então, isso para mim é estranho. É estranho. Deixa eu falar aquele ponto primeiro e voltar para esse ponto aqui. Olhar para a escritura como um fracasso comunicativo de Deus, não é? Eu acredito que isso está muito mais atrelado a pequenos textos e pequenas polêmicas específicas que geram esse tipo de discussão. Quando você pega grandes comunidades teológicas e vê quais são as grandes diferenças entre elas, não me parece que está baseado em grandes passagens, no maior parte do evangelho. Tudo me parece... Existe um ponto comum que até mesmo denominações que se odeiam concordam, não é? Que é como se dá de forma mais natural ali o contexto da vida cristã. Se um acredita que usa véu, não usa véu, outro acredita que tem língua estranha, não tem língua estranha. Trabalhar no sábado, não trabalhar no sábado. Tudo isso é extremamente contextual e Paulo, se testar Paulo aqui, em Romanos 14, prevê isso como um cenário que já acontecia no tempo dele. Né? E ele diz, se um guarda um dia, outro não guarda um dia, se um come de tudo, o outro não come tudo,
Cada um faça para Deus aí o que achar melhor. Não é nada central, não é nada importante. É para o Senhor. Mas nessa mesma passagem que ele menciona circuncidados, que tem os caras que se circuncidam e isso faz parte da sua comunhão, os que não, tipo, isso é irrelevante, ele basicamente fala. Romanos 14, 1 Coríntios 10, tem muito disso de Paulo falando de que esses assuntos polêmicos, isso talvez seja um problema da gente como igreja, por causa da imagem que isso passa para as pessoas de fora, parece que a gente discorda mais do que concorda. Não é? E trivialidades, às vezes, também. Trivialidades também. Em trivialidades, pô. Não é coisa central. Tipo, quando você pensa na mensagem central do evangelho, você beber cerveja no fim de semana e não beber é bem tangente a mensagem central do evangelho, que é tipo, Deus criou o mundo e enviou o seu filho para morrer por... exatamente. Ficar bêbado é um consenso. Eu acho que não tem cristão que acha isso correto. Isso. Mas tem muitas picuinhas, digamos, doutrinárias entre as denominações. Tipo, falar em línguas, por exemplo. Tem denominações que são a favor, tem denominações que não são, tem denominações que fazem o ritual, mas exigem alguém que como é que se diz? Que não traduza, mas que interprete o que está sendo falado, porque isso era um pouco mais próximo do que era feito na época. Então, mas essa questão que você falou, voltando um pouco, você falou que... Putz, agora eu perdi o fio da meta. Você tinha falado que... Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu tinha guardado na cabeça para quando você terminasse, agora eu esqueci. Você falou... 95% da Bíblia é fácil de entender. Sim, a questão de ser fácil de entender. Era exatamente isso. Eu entendo o ponto que você está falando, e nesse aspecto, assim, restrito, eu concordo. Realmente tem coisa... Se você for ler o Evangelho particularmente, parece até relativamente simples e direto ao ponto. Mas tem coisas bem fundamentais da crença cristã, não digo nem evangélica, eu digo cristã, que é bem fundamental, mais na base do que o contexto específico evangélico, que é mais o que a gente entende mais proximamente, né? Você vê o Concílio de Nicéia, né? Que o argumento central era decidir se Jesus era divindade ou não. Esse era o credo de Nicéia, né? E naquela época já não existia consenso sobre isso, que parecia uma coisa muito básica da religião. Tipo, Jesus era divindade ou não era? E naquela época, não sei, não é? Tipo, teve que sentar todo mundo e basicamente fazer uma eleição para decidir se a gente concorda que ele era divindade ou não era. E isso eu diria que é uma das coisas mais fundamentais e básicas da crença evangélica. Jesus era Deus ou não era? Ele era um profeta ou ele era realmente logos, né? Então, vendo por esse lado, não, a mensagem não é tão simples. Se a parte mais fundamental precisou sentar um monte de gente para, vamos lá, gente, cadê o voto? Bota aqui o papelzinho, dobra, bota aqui no boné. Se a parte mais fundamental e central da mensagem precisou um monte de gente lá sentar e votar, existe um problema, existe uma quebra comunicativa aqui. Não foi uma mensagem tão direta, tão óbvia, entendeu? Sim. O contexto de Nicéia é muito interessante porque você tem uma figura chamada Arius, né? Que foi quem começou a defender a ideia de que Jesus não era Deus, né? De que o filho nem sempre era filho e tal. Ele tinha umas ideias meio esquisitas, ele dava umas aulas, ninguém acreditava muito. Aí ele começou a escrever poesia e fazer música, dizendo que Jesus não era Deus. E isso começou a se espalhar muito. Foram os marinheiros que começaram a levar essa ideia de que Jesus não era Deus a outros povos, e quando missionários iam em povos onde o evangelho nunca tinha chegado, já tinham arianos lá. Pessoas que acreditavam em Jesus sem ser Deus, né? E foi isso que motivou todo o contexto do Concílio de Nicéia. Para basicamente, padronizar. Tipo, não, vamos organizar aqui, porque tá um falando cada coisa diferente. Teve um cara que começou a propagar uma ideia diferente, então teve que existir esse concílio. Na maior parte do tempo, esses esforços por unificação de crença, de decidir o que a igreja acredita ou não e tal, esses debates, surgem muito mais quando vem uma voz dissidente poderosa, que acaba influenciando muita gente, do que por falta de uma única visão padrão que lhe era anterior a partir do texto, sabe? Eu entendo isso. Essa é a minha leitura como protestante. Eu entendo isso, porque é óbvio, é praticamente auto-evidente. É claro que você tem um texto e você tem uma classe eclesiástica que é responsável por interpretá-lo e repassá-lo, e aí nem sempre vão concordar, algum vai interpretar de uma forma e de outra, tem toda a questão toda a questão linguística, que a gente não está nem lendo esse documento na língua original, e a gente não viveu naquela época. Então, eu que leio nas duas línguas, em português e em inglês, são línguas contemporâneas, que eu domino fluentemente, e eu consigo ver em alguns livros traduções que, tipo, isso ia claramente levar a um compreendimento. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Um dos meus autores favoritos é Michael Crichton, que escreveu Jurassic Park, A Continuação, Mundo Perdido, Timeline, Esfera, vários. Tá procurando os seus livros do Michael Crichton? Jurassic Park tá ali. Pode crer. Que infelizmente morreu um dia antes do meu aniversário em 2008. Foi o meu pior aniversário, cara. Em 2008, ele morreu no dia 4, de noite. Aí no dia 5 de novembro de 2008, eu acordo e a notícia é que meu autor favorito morreu. Foi um aniversário muito paia.
Ele tem um livro chamado Prey, né, que é Presa, na tradução em português, e o contexto da passagem que eu vou citar é de um cara que ele é engenheiro de TI, né, de trabalha com computação e robótica, e ele fala sobre as noites que ele virava no laboratório lá de pesquisa com os colegas dele da empresa, que eram regadas, se me falha a memória, era Diet Coke e Sun Chips, certo? Sun Chips. Na tradução do primeiro volume em português, eles traduziram Sun Chips como chips da Sun. Sun era uma empresa de computação que faz da Oracle, eles fazem roteadores, é uma empresa de soluções tecnológicas. Então, chips da Sun faz você pensar o quê? A empresa Sun, e eles fazem algum tipo de chip de computador que era necessário para o trabalho deles. Então, ele virava à noite, essa passagem diz, bebendo Diet Coke e com os chips lá da Sun montando sei lá o que for. Só que no original em inglês, Sun Chips é um tipo de salgadinho. Então, isso que a passagem quer dizer? Eles estavam virando à noite, bebendo o Diet Coke e comendo Sun Chips. Isso é um exemplo de um livro que eu, por coincidência, tenho familiaridade, eu falo as duas línguas, eu li o livro nas duas línguas e eu percebo o problema interpretativo que essa palavra... Por exemplo, quando eu morava no Brasil, a marca Sun Chips não existe no Brasil. Então não teria como eu ter o contexto histórico, cultural, para ter interpretado aquilo corretamente. Eu estava lendo um livro sobre visão de mundo calvinista e tal, e o autor citava alguém antigo que era um estilista. E lindo, estilista. Cada vez que era um estilista. Aí depois eu fui olhar no original, ele era um estilita. Que era aqueles caras que ficavam em cima qual é o nome? De torres, não é torre, qual é o nome? É coluna, em cima de uma coluna, pregando e tal. Tô ligado. São duas coisas muito diferentes, quer ser um estilista. Mano, né? E aí, como é que eu penso? Essa é uma das dificuldades maiores que eu tenho de aceitar não só o cristianismo, mas literalmente qualquer religião que se baseie em... Nós temos um profeta, temos uma figura central, essa figura central tinha alguma comunhão com a divindade, trouxe pra gente a mensagem que a divindade queria passar, e a mensagem é essa, e agora você sabe a mensagem. Eu sempre vou ter um problema fundamental com essa premissa, porque inevitavelmente a mensagem é constantemente interpretada de formas conflitantes pelo núcleo que acredita nela. Então, pra mim, eu sempre penso, mano, eu acho que se a entidade criadora do universo não consegue passar uma mensagem que todo mundo entenda assim, de forma direta, me parece mais que é simplesmente mais uma tentativa de uma religião, porque, como eu falei, a gente tem um histórico longo de pessoas dizendo, olha, achei aqui está a mensagem divina, tá aqui, ó. E aí todo mundo entende de modo caralho de qualquer forma, e aí não entra em consenso, tem várias seitas diferentes. Você tem isso em todas as religiões, basicamente, todas. Não tem uma religião que é perfeitamente consistente à doutrina. Não tem, simplesmente não tem. Né? Quando você tem essa questão de interpretação, vai ter gente pensando de uma forma, vai ter gente pensando de outra. Então eu tenho muita dificuldade de aceitar a Bíblia, ou literalmente qualquer outro relato divino, qualquer outra mensagem supostamente vinda de um ser divino, porque eu tenho muita dificuldade de conciliar a mensagem escrita pelo ser divino e superior que criou todo o universo em sua complexidade e expansão inimaginável, e ao mesmo tempo o cara não sabe passar um e-mail direito, porque eu tenho que ficar, peraí, o que é isso aqui? Dá o e-mail para outro cara, que você entendeu isso aqui? Não, entendi outra coisa. Não, traz pra essa galera, não, entendi outra coisa. Ninguém tá entendendo, ninguém tá, é complicado, é difícil, eu não consigo. Mas eu acho que você tá olhando só para uma ponta da comunicação. Não, você tá olhando para a ponta do emissor e talvez não esteja reparando na ponta do receptor. Né? Às vezes, quando você escreve um tweet, eu escrevo um tweet, as pessoas entendem mal por culpa nossa, não é? Às vezes não, é porque é tudo tapado mesmo. Mas aí que tá, sempre você vai trazer exemplos de má comunicação, onde o comunicador é um ser humano falho. E aí a comparação não bate, porque eu tô falando de um ser divino perfeito e superior a tudo que existe no universo. Então quando você diz, não, mas pensa bem, às vezes eu escrevo um tweet e eu escrevi bem claramente e a galera entendeu errado. Mas você não é Deus. Então, claro, a expectativa da sua capacidade de comunicação e a capacidade de comunicação divina simplesmente está em outro patamar. Então, esse exemplo e todos os outros exemplos que me dão para tentar conciliar essa incongruência acabam sempre tendo esse problema. Tipo, você me deu um exemplo agora que, nesse exemplo, o comunicador é humano e é claramente falho. E aí, obviamente, a gente vai entrar em limitações que um Deus não deveria ter, entendeu? Mas você concorda que mesmo o comunicador humano e falho pode criar um processo comunicacional que seja perfeitamente estabelecido, uma comunicação clara, algo super normal, que não deveria ser complexo, e ainda assim as pessoas entenderem mal, por algum motivo? Sim, com certeza, mas porque, novamente, a gente está falando de um ser limitado, um ser naturalmente limitado. Então, eu posso, assim, como a gente vive no Twitter, a gente sabe disso melhor do que muitas pessoas. Não importa o que você fale no Twitter, não importa quão simples, quão direto, quão conciso seja, vão dar um jeito de interpretar errado, com certeza. Isso é inevitável, e todo esse fenômeno relativamente recente de cancelamento
se fundamenta nessa inevitabilidade, de que as pessoas vão conseguir forçar a barra e interpretar algo totalmente diferente do que você quiser. É verdade, você está certamente, completamente certo nisso. Mas eu não acho que essa comparação cabe quando o contexto era um ser supremo e sem limitações. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno, as pessoas não entendendo o que você quis dizer, não deveriam acontecer se a comunicação está vindo direto de um ser supremo.